iniciar nossa aula sobre o capítulo sétimo, né? O sétimo capítulo, que é o capítulo 7, né? Que é o novo capítulo, nova edição, que não está ainda publicado no livro Estatística Multivariada, da editora UFLA, sob minha autoria, onde nós estamos falando sobre inferências estatísticas sobre variâncias generalizadas. Fizemos uma introdução sobre o assunto e hoje vamos falar nessa segunda sessão sobre a distribuição da variância generalizada. Nós vamos dividir essa aula em algumas partes. Então, nós vamos inicialmente falar de um teorema importante, que é o teorema de Bartlett, e para iniciarmos essa parte. Então, tem vários teoremas, eu devo apresentar alguns deles separadamente, por causa do tamanho da aula, senão ela ficaria muito grande. Como eu já vocês estão acostumados, né? Nós estamos tentando dividir o máximo possível, fazer aulas menores para facilitar o acompanhamento de vocês, que vão usufruir dessas videoaulas que eu estou gravando sobre o meu livro de Estatística Multivariada. Então, para derivarmos a distribuição do determinante da matriz de variância e covariância amostral, no caso de amostras de uma normal multivariada, nós devemos estudar inicialmente algumas propriedades importantes. Então, nós queremos, nessa sessão, derivar a distribuição do determinante da S. Então, o teorema de Bartlett, que foi apresentado em 1934, que refere-se a uma transformação de variáveis Wishart, usando a decomposição de Cholesky, de uma matriz Wishart, uma distribuição Wishart, é um teorema extremamente importante, é o que nós vamos enfatizar na aula de hoje. O resultado desse teorema foi utilizado no capítulo 4 como um mecanismo de geração de realizações de variáveis aleatórias da Wishart W, P por P. Não sei se vocês lembram, né, que a gente tinha um algoritmo que nós gerávamos variáveis Q quadrados e normais, montávamos uma matriz triangular. No caso era uma triangular inferior, que nós chamamos de T, e com esse artifício a gente conseguia gerar dados de amostras Wishart, matriz P, pesos, somas de quadrados e produtos com distribuição Wishart. Então nós vamos considerar agora, nesse caso, tem uma pequena diferença, uma matriz triangular superior, também fator de Cholesky, dessa matriz W. Então, o que a gente o fator Cholesky é tipo uma raiz quadrada, né? Só que de uma matriz e não de um número. Então, tem alguns tipos de fatoração, que você vai decompor a matriz em T vezes T transposta, T' vezes T transposta vezes T. Então, nesse caso, vamos considerar T como Cholesky. Alguns consideram, como nós fizemos no capítulo 4, considerar T como matriz triangular inferior. Então, estou seguindo a notação do artigo, então eu vou usar a T como uma matriz triangular superior nesse contexto aqui agora, ok? Então, nós devemos atentar que estamos apresentando essa matriz de forma diferente do que foi apresentado anteriormente no capítulo 4, em que T era considerado, e em outros capítulos também, outras fatorações de Cholesky não nesse contexto. Perdão. Em que T era considerada uma matriz triangular inferior. E agora nós vamos considerá-la como triangular superior. Então, vamos considerar a fatoração do W, a seguinte transformação, portanto, W igual a T', né? T, uma matriz triangular superior, T transposta, portanto, uma triangular inferior, vezes a T, que é uma triangular superior. Imagina dois triângulos, um inferior e outro superior. Quando fazemos esse produto, recompomos a matriz W. Essa é a fatoração de Cholesky da matriz W, que tem distribuição Wishart. E o resultado do teorema que nós vamos apresentar, que é o teorema do Bartlett, será demonstrado usando diretamente a densidade Wishart, sendo que uma prova alternativa é encontrada nesse livro aqui, Cole e Rose, em 2005, tá? Que é Advanced Multivariate Statistics with Metrics, da Springer, 2005. Teorema 1. O que o teorema 1 nos diz? Que é o teorema de Bartlett. Se W é uma Wishart com dimensão P, grau de verdade Ni maior ou igual a P, e parâmetro de covariação e identidade, muito importante. Então, nossa sigma aqui, matriz sigma de variância e covariância da população subjacente, que é a normal, né, multivariada, é a identidade.
Então, esse W tem essa fatoração de Cholesky, T' T, em que T é uma matriz triangular superior, P por P, com elementos da diagonal positivos. Então, os elementos T e J, para todo I e J variando de 1 até P, que são os elementos dessa matriz T, eles são independentemente distribuídos, sendo T e J, os T e J são normais, são variáveis normais univariadas, dimensão 1, 0, 1, então normais padrão, para todo I variando de 1 até P e menor que J. Então T1, 2, T1, 3, T1, 4, todos os elementos que não sejam, que o índice não seja igual. Né? Então, I menor que J, mas variando de 1 a P. Os dois, tanto I quanto J. E os elementos da diagonal dessa matriz, o TI ao quadrado, é uma Q quadrado com graus de liberdade Ni menos I mais 1. Então, quando for o elemento da diagonal 1, o grau de liberdade é Ni. Né? Que é menos 1, mais 1 aqui vai cancelar, vai sobrar grau de liberdade Ni. Quando o I for 2, nós vamos ter grau de liberdade Ni menos 2 mais 1, então vai dar Ni menos 1, grau de liberdade menos 1. E quando for P, nós vamos ter Ni menos P mais 1. Então, nós vamos ter Ni menos P menos 1. Né? Portanto, por isso que o Ni tem que ser maior ou igual a P, senão dá grau de liberdade zero ou negativo aqui, caso seja menor que P. Então, vamos para a prova demonstração desse teorema. Então, a função de densidade da matriz W, quando a matriz de covariância da população subjacente, que é a normal, de onde as amostras foram retiradas, é igual à identidade, ela é dada por, nós já vimos lá anteriormente, né? Aparecia a sigma nessa densidade, lá no capítulo 4, vocês podem recorrer lá à densidade Wishart, que nós já apresentamos. Então, aqui fica só o determinante da W, elevado a Ni menos P menos 1 sobre 2, 2 elevado a Ni vezes Pi sobre 2, e a função gama generalizada de Ni sobre 2, vezes o exponencial de menos meio do traço da W. Então, não depende da matriz sigma essa densidade, porque a matriz sigma é a identidade, ela aparece aqui na forma inversa, que é a própria identidade, vezes a matriz W vai dar vai dar a própria W. Então, W aqui é uma realização dessa W. Então, é a matriz P por P das somas de quadrados e produtos de uma normal multivariada. Essa função gama com dimensão P aqui, Ni sobre 2, é a gama generalizada. Tá? Então, a gente pode escrevê-la também, no lugar de estudo aqui, a gente poderia escrever dessa forma. Pi, então, é a forma concisa de escrever a gama generalizada. Então, é π elevado a p menos 1 sobre 4, vezes o produtório da função gama, falando do argumento ali, i variando de 1 até p, em que o argumento da função gama depende do contador aqui do nosso produtório. Ni menos i mais 1 sobre 2. Né? Quando ele for p, vai dar Ni menos p menos 1. Menos, aparentes, p menos 1 sobre 2. Vamos usar o método jacobiano da transformação para obtermos essa densidade. Observamos que, essencialmente, P mais 1 sobre duas variáveis em W, simétrica, são variáveis diferentes. Né? Então, só uma parte das nossas variáveis por cada W ser simétrica, né? Que serão utilizadas. Se nós usarmos a parte superior da diagonal mais a parte inferior da diagonal, nós estaremos repetindo variável. Então, a gente só usa a diagonal e os elementos acima ou abaixo da diagonal da W. Tá? Então, só temos efetivamente P mais 1 sobre 2 e não P ao quadrado, variáveis diferentes. Então, com a nossa fatoração, a nossa W vai ser uma matriz triangular inferior, que é a T', vezes a matriz triangular superior, que é a fatoração de Cholesky da W. Essa é a nossa transformação. Agora, se nós empilharmos esse produto aqui, as diferentes variáveis aleatórias da transformação, utilizando o operador que a gente chama de VEC. VEC é um operador que pega uma matriz e empilha, sem repetir. A gente pode empilhar por coluna, empilhar por linha. Então, por exemplo, se eu pegar essa linha aqui, depois pegar essa aqui, vou empilhar, depois até chegar nessa última aqui, empilhada. Né? Então, nós vamos empilhar
todos esses elementos que daria P mais 1 sobre 2, que são os elementos da diagonal P e todas as combinações de P2A2 abaixo da diagonal. Mas nós vamos ignorar os elementos da parte inferior da diagonal. Então nós vamos empilhar esse primeiro, depois vamos empilhar os dois aqui, do resultante do produto, tá? E depois em função das variáveis T, que é a nova variável, e não das Ws. E até o produto dessa linha por essa aqui, né, que vai dar o último elemento. Então nós temos esse VEC do T', que é o VEC do W, mas em função das novas variáveis T, então nós temos T1 ao quadrado. Quando eu fizer esse vezes esse aqui, essa linha vezes essa, dá T1 ao quadrado. Quando eu fizer essa linha vezes essa, eu vou ter T1 vezes T12 e T1 mais T1 vezes T22. Então, quando eu empilhar, ó, T1, T12, até quando eu chegar lá na última, eu vou ter T1P, tá? T1, minto, né? T1 vezes T12, perdão. T1 vezes T12, não tem mais não, não é mais nada. Depois essa aqui, quando eu fizer lá o produto, T1 vezes T1P, na última, quando eu fizer o produto da primeira linha. Depois eu vou começar a fazer a segunda linha vezes cada uma das colunas. T12 vezes T1, mais T2, 2 vezes 0 dá 0, então fica T12 vezes T1. Perdão. T12 vezes T1, que já está aqui, né? Então, como eu não vou empilhar a parte inferior da diagonal, eu vou desprezar esse primeiro aqui com a primeira linha que vai estar na parte inferior da diagonal. Então, eu vou começar dessa parte em diante. Ó. T12 vezes T12, que dá T12 ao quadrado, mais T22 ao quadrado. Foi onde começou o produto da segunda linha. Depois, essa vezes a terceira. Então, vai dar T12 vezes T13, mais T22 vezes T23. E assim por diante até a última. T12 vezes T1P, mais T22 vezes T2P, que é essa aqui. E faço isso para todos. Quando eu multiplicar a terceira linha aqui eu vou começar na terceiro elemento da diagonal, porque a hora que fizer o produto desse, com esse vai estar abaixo da diagonal, não quero. Então, terceira linha com a terceira. E até a terceira linha com a última. E, finalmente, quando eu tiver a última linha vezes a última coluna, que é esse último elemento que eu coloquei aqui. Então, eu coloquei alguns exemplares aqui só, empilhados. Operador VEC. E agora, nós vamos derivar esse vetor VEC de T', como variável, como realização da variável, então nós vamos colocar minúsculo, em função do VEC da matriz T', tá? Da matriz T', em relação à nova variável que eu quero obter, da T'. Então, nós vamos obter a função, que é a transformação. Essa aqui é a nossa transformação de variáveis, que é nós transformamos W em T'. Então, essa é a nossa função, só empilhamos para facilitar nossos derivados. Então, nós temos esse produto aqui, empilhado, é o resultado das nossas funções, né? As nossas Ws viraram essas coisas aqui, ó. W1 virou T1 ao quadrado, e assim por diante, né? Dessa forma, e nós temos todos os Ws lá na parte triangular superior da matriz W. Então, nós temos a relação com a W empilhada também. Então, nós estamos derivando a nossa W, que é a função, em o que nós temos, que é a função inversa, em relação ao que nós queremos. Então, nós vamos derivar em relação às variáveis que estão na matriz T empilhada, ou na T transposta empilhada. Quando nós fazemos isso, nós vamos derivar, por exemplo, aquela matriz em relação a T1. Então, quando eu derivar em relação a T1, eu vou ter, aqui vai dar 2T1, que é esse elemento aqui, 2T1. Quando eu derivar essa segunda aqui em relação a T1, eu vou ter T12. Então, vou colocar isso na coluna. Então, estou derivando o VEC de T', que é a transformação, em relação às variáveis que eu tinha, as novas variáveis que eu quero. Né? Então, estou derivando o W
empilhado com a operação VEC parcial em relação ao VEC das novas variáveis. Então, isso vai até ter um P e tal. Então, essa matriz gigante aqui, ela dá uma matriz triangular inferior. Quando eu derivar em relação a T, o segundo elemento, T1, 2, então, quando eu derivar isso aqui em relação a T1, 2, eu vou ter T1, tá? Então, quando eu derivar em relação, esse último, esse aqui em relação... esse aqui, por exemplo, em relação a T1, 2, eu vou ter T1, 3. Então, eu tenho todas as derivadas aqui, né? Mas, e quando eu derivar as diagonais, que é os elementos que estão multiplicados por T1 aqui, eu vou ter... Tem que expandir um pouco mais para vocês verem isso. Então, aqui nessa primeira parte, vou ter T1, P menos uma vez. Depois, quando eu derivar em relação a T2, 2, que é o segundo, T2, 2, então aqui vai dar 2, T2, 2, aqui vai dar T2, 3 e assim por diante, né? Então, vou preencher com os T2, 2 aqui para baixo, mas na diagonal eu vou ter P menos 2, T2, 2. Um T2, 2 duas vezes e o resto é T2, 2, P menos duas vezes. Até chegar quando eu derivar em relação ao TPP, que eu vou ter uma vez só, duas vezes TPP. Então, dá essa matriz triangular inferior. E o que eu preciso do jacobiano da transformação? É a derivada do jacobiano da transformação. Derivada dessa matriz em relação as novas variáveis, né, da função que eu estou usando, função inversa, em relação às variáveis. Então, eu vejo claramente que isso é o produto dos elementos da diagonal. T1 vezes duas vezes, vezes T1, vezes T1, vezes T1, vezes T1. Isso aqui dá P vezes, né, 1 com 2 e o P menos 1 com 1. Aqui dá P menos uma vez, 1 com 2, T2, 2, e o restante dos produtos com T2, 2, P menos duas vezes. E assim por diante, até ter o último, que só tem uma vez só, que é o 2 TPP. Que é isso que eu coloquei aqui. 2T1 vezes o T1, P menos uma vez. 2T vezes 2T2, 2, que é o produto dos elementos da diagonal, porque ela é triangular, inferior. 2T2, 2 e P menos 2, T2, 2, fatores iguais a T2, 2, mais P menos 2. O 3 vai dar uma com duas vezes e P menos 3, e assim por diante, até ficar uma vez só o TPP. Então, se eu colocar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 aqui em evidência, então eu vou ter 2 elevado a P. Esse produtório aqui, eu posso escrevê-lo, né, de uma forma simplificada. Então, eu vou ter, quando o I for 1, eu vou ter o T, porque eu conservo a base, somos expoente. Então, vou ter T1 elevado a quanto? A P menos 1. Né? Mais vezes o T1 que está aqui separado, então é elevado a P. Então, T1, P menos 1, quando o I for 1, mais 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Então, dá T1 elevado a P, que é esse que está de fora, porque o 2 ficou em evidência. Juntei isso aqui para dentro, com T1. Quando eu colocar o T22 aqui dentro, eu vou ter P menos 1 termos, T22. Então, é T, quando o I for 2, menos 2 mais 1, dá P menos 1 termos, T22. Os P menos 2 que estão aqui, então dá T22 elevado a P menos 2, vezes T22 elevado a 1, que dá T22 elevado a P menos 1. E uma vez só o TPP. Quando for P, eu vou ter P menos P dá 0, então TPP elevado a 1, que é uma vez. O 2 ficou em evidência aqui. Então, ele 2 vezes 2 vezes 2 conserva a base, vezes 2 aqui, e somos expoentes, que é 1. Portanto, dá 2 elevado a P. Então, além disso, né, o traço da W é o traço da telinha T, que é a soma de todos os elementos T e J ao quadrado, mas é um somatório duplo aqui que a gente faz essa notação simplificada, para I menor ou igual a J. Então, soma todos os elementos da diagonal ao quadrado e soma todos os elementos acima da diagonal ao quadrado. É fácil demonstrar isso aqui. E o determinante
é o determinante da telinha t, que é o determinante da t ao quadrado, que dá o produto dos elementos da diagonal ao quadrado. Fácil de demonstrar também, por causa da fatoração de Cholesky. Determinante de uma matriz é o produto de um produto de matriz, é o determinante de A vezes B. Determinante de AB é determinante de A vezes determinante de B. Determinante aqui do A é T', determinante do B é T, e determinante de T' igual ao determinante do T, portanto, dá determinante de T ao quadrado. Tá? Fácil de mostrar isso. Por propriedade de determinante, que a gente já estudou bastante. Pelo método jacobiano da transformação, nós temos então que a densidade das novas variáveis, dessas variáveis t, né, que é o t1, t22, tpp, o t12, t13, t14, e assim por diante, é a densidade da W vezes o valor absoluto jacobiano da transformação, que nós acabamos de ver que é esse produto aqui. Então, veja que esse produto, ó, I variando de 1 até P, tá? Então, nós temos a densidade da W. Aqui temos, deixa eu voltar lá em cima, ó. Densidade da W. Aqui, determinante da W. Elevado àquele expoente lá que é Ni menos P menos 1. Determinante da W é o produtório dos TIs ao quadrado, de 1 a P. Então, os produtórios dos TI de 1 a P elevado a Ni menos P menos 1 sobre 2. Aqui o 2 elevado a NP e a gama generalizada. Então, eu expandi ela aqui, aquela gama índice P. Aqui o exponencial, vamos voltar lá na densidade, que eu devia ter colocado aqui perto, mas exponencial de menos meio de traço da W. Quem que é o traço da W? O traço da W, está aqui, é o somatório dos T e J, somatório duplo, I variando de 1 até P menos 1, J variando de I até P. Aliás, I variando de 1 até P e J variando de I até P, porque são todos elementos da diagonal também, ao quadrado. Então, é um somatório, eu pus somatório simples, I menor ou igual a J. Então, T1 ao quadrado, T12, T13, T14, tudo ao quadrado, né? T15, T16, T1P. Depois 2, 2 ao quadrado, 2, 3 ao quadrado, até 2P ao quadrado, e finalmente, quando for I for P, DPP ao quadrado. Então, somatório dos T e J ao quadrado, ó, I variando de 1 até I menor ou igual a J, variando de 1 até P, né, e J também de I até P, então somatório duplo, menos meio do traço lá. E aqui o jacobiano da transformação, ele já é um valor absoluto, porque as nossas variáveis vão ser valor positivo desse produto aí. Portanto, o que eu vou fazer? Esse 2P aqui, eu posso colocá-lo aqui, ó, 2P, 2 elevado a menos P. Tá? Então, passei para o denominador, 1 sobre 2 menos P dá 2 elevado a P. Então, ele vem para cá, esse termo. Esse termo ficou aqui, esse termo ficou aqui, e esse termo está aqui. Está um pouquinho maior aqui, por causa de não caber aqui no slide, se eu não diminuísse alguns casos aqui. Lá no livro não está assim, não. Essas mudanças de dimensões aqui não, que é só para o slide. Agora, esse produtório aqui, ó, se eu posso, produto aqui, ó, elevado a uma potência, eu posso ter cada elemento aqui elevado a essa potência. Então, o 2 cancela. Então, vou ter TI elevado a Ni menos P menos 1. O 2 cancela com o denominador. Então, está aqui, ó, TI elevado a Ni menos P menos 1. E tem esse produtório que é a mesma quantidade de termos. Então, eu posso pôr junto. O TI elevado a P menos I mais 1. Que está aqui também, junto com esse TI ao quadrado elevado a expoente. O 2 cancela com 2, por isso não tem. Ni menos P menos 1 está aqui. Então, juntei esse termo com esse termo. O resto está aqui e o exponencial está aqui. O exponencial, né? Exponencial de uma soma cada termo está dividido por 2, é o produtório dos exponenciais, mas em todas as combinações possíveis, né? Então, aqui eu tenho PP mais 1 sobre 2, porque a diagonal está contando. Toda a parte triangular superior da matriz T e J. Incluindo a diagonal. Então, produtório I menor ou igual a J é um produtório duplo, né? I varia de 1 a P, J varia de I até P. Exponencial dos T e J ao quadrado sobre 2, negativo. Tá? Então, é isso.
Então, essa é a primeira parte. Agora, para essa segunda parte, o que a gente fez aqui? Então, esse termo veio de lá, intacto, tá aqui. Esse termo ficou intacto aqui. Esse termo aqui, ó, é 2 elevado a zero. Ó. Acrescentei um 2 elevado a p sobre 2 no expoente menos p sobre 2. P sobre 2 menos p sobre 2 dá zero. 2 elevado a zero é 1. Então, multipliquei por 1 o denominador. Não mudei nada. Esse termo que está aqui, quantos 2 elevado a menos meio eu tenho? Eu tenho... aqui, ó, meu protório não está igual. Então, eu tenho todas as combinações de P2A2, que é PP menos 1 sobre 2. Então, dá 2 elevado a PP menos 1 sobre 2 vezes meio. Então, dá PP menos 1 sobre 4. Então, se esse termo apareceu aqui no numerador e ele está no denominador, dá 1. Então, tem a divisão 1. Então, eu introduzi no meu produtório, que eu vou separar o igual do menor. Tá? Então, aqui eu vou considerar do menor só, e o igual vai para outra parte. Então, quando I for igual a J, eu tenho TII ao quadrado, sobre 2, exponencial disso. Então, esse termo que apareceu aqui, né, ele está aqui, elevado a menos meio, mas em todas as combinações possíveis de P2A2, porque eu vou somar para I variando de 1 até P menos 1, e J variando de I mais 1 até P, porque agora o igual sumiu. Tá? Então, apareceu esse 2π aqui. O que aconteceu com o meu π? A mesma coisa, ó. PP menos 1 sobre 4, que está aqui. Opa, perdão. PP menos 1 sobre 4 vai estar relacionado com esse termo que está aqui, ó. Tá? Π elevado a menos meio, que vai aparecer π vezes π, P menos... PP menos 1 sobre 2, que multiplicado por meio vai dar PP menos 1 sobre 4. Bom, então, esses termos estão todos... Esse aqui é positivo, o outro é negativo, então, esse termo sumiu daqui e apareceu lá. Como ele está positivo, negativo aqui no numerador, quando eu passar ele para baixo, que era... na expressão anterior, ele fica positivo. Né? E no numerador, que está aqui, ó, vem para o numerador, negativo. Então, por isso que é P, quantos termos igual a P? P menos 1 sobre 2, multiplicado por meio, que são menos meio, vai dar menos esse número. P menos 1 sobre 4. Vai dar isso aqui, mas no numerador. Quando eu passar para baixo, fica positivo. Então, esse termo desapareceu daqui e apareceu lá no produtório. Então, no produtório... Nesse produtório aqui está faltando o quê? Os TIs eu coloquei nesse primeiro produtório aqui, ó, né? I menor que J. Aliás, os TIJs. Eu coloquei nesse aqui, E elevado a TIJ ao quadrado sobre 2 negativo, E elevado, e apareceu esse termo que dá origem dessas coisas que eu acabei de explicar. E o igual, né? O TI o TI do igual lá, E elevado a TI ao quadrado sobre 2, veio para cá. Ó. Esse termo está aqui. Também nós tínhamos aqui, ó, esse termo aqui, ó, TI vezes TI, o que dá? O menos P cancela, o menos conserva a base, né? É um produto de dois termos, soma os expoentes. Conserva a base, soma os expoentes. Então dá Ni, o P cancela, menos I, o 1 cancela. Mas eu posso deixar o menos 1 e mais 1, que eu não quis cancelar, por uma razão específica. Tá? Então, eu só cancelei o P. E o que eu fiz? Eu, em vez de TI elevado a isso aqui, eu dividi por 2 o expoente. Então, aparece um quadrado aqui. Aí, isso 2 cancela com 2. Então, volta o que era lá, da soma daqueles dois produtos. Então, está num produtório só. Agora, né? Esse termo veio para cá, não mudei nada. Esse termo que está aqui, agora, esse termo que está aqui veio para cá, está aqui. Apareceu o 2 menos I mais 1 sobre 2. Esse termo que está aqui, esse termo que está aqui, todos esses termos que estão aqui, se vocês expandirem esse aqui, ó,
2, conserva a base e soma os expoentes aqui, você chega nesses termos aqui depois de algum arranjo. Então, todos esses termos que estão aqui desapareceram da expressão anterior porque vieram para cá, nessa expressão aqui. Esse termo continuou, esse termo continuou e esse termo continuou. Portanto, o que nós temos aqui? Nós temos produtos de densidades normais, então os T e J são normais padrão, ó, 1 sobre raiz de 2π e elevado a menos T e J ao quadrado sobre 2. Então, os elementos fora da diagonal, que é I menor que J, são todos normais, produtos de densidades normais. Portanto, os T e J são todos independentes, vezes outra densidade que está aqui. Se vocês olharem aqui, esse aqui ó, é o grau liberdade menos 1 sobre 2. Grau liberdade sobre 2. Isso aqui é o TI ao quadrado, se vocês olharem essa densidade e compararem com a Q quadrado, essa é uma densidade Q quadrado para os TIs com Ni menos I mais 1 grau liberdade. Então, os TIs ao quadrado são variáveis Q quadrados, e como para os PTIs ao quadrado são todos independentes, porque a densidade conjunta deles é o produtório, e são independentes das variáveis normais T e J, quando I é diferente de J. Portanto, provamos nosso teorema. Né? Nós fizemos uma demonstração usando mesh jacobiano da transformação. Então, essa densidade é o produto de marginais independentes, TI Q quadrado com esses graus de liberdade, que varia da posição que está na diagonal. O T1 é menos 1 mais 1, que portanto dá Ni graus de liberdade. O T22 dá Ni menos 1 graus de liberdade. E o TPP dá Ni menos, aparentes P menos 1 graus de liberdade. E os T e J que estão fora da diagonal são normais padrões, normais dimensão 1, então univariada, né? 0, 1, normais padrão. E como são as densidades conjuntas deles, né? Dos TIs ao quadrado, os TJs I menor que J, são produtos das funções de densidades marginais, eles são todos independentemente distribuídos, como queremos mostrar. Tá? Então, esse é o nosso primeiro teorema, o teorema de Bartlett. E o teorema de Bartlett, ele foi usado, não sei se vocês lembram, então o que a gente fazia? A gente construía essas matrizes T e gerava simulando, né, realizações de variáveis normais e Q quadrados, com esses graus de liberdade, preenchíamos a matriz T, fazíamos a T', que no caso era TT', porque a nossa T que era, não importa isso, né, isso é irrelevante, a nossa T que era triangular inferior, e construímos uma matriz Wiricher com dimensão P, grau de liberdade Ni e covariância de identidade. Depois fazemos uma transformação na nossa matriz gerada, usando a raiz quadrada o Cholesky da matriz sigma, para termos Wiricher mais gerais que o parâmetro de covariância não fosse identidade. Mas aqui nós geramos o Wiricher com parâmetro de covariação igual a identidade. Na próxima aula nós vamos apresentar os momentos, né? O RS, o momento não centrado, dessa distribuição aí, né? da Q quadrado, tá? Da distribuição Q quadrado, para a gente fazer uso de algumas propriedades para a gente finalmente conseguir chegar na distribuição do determinante da S, né? Que é o nosso objetivo nessa sessão, é a distribuição da variância generalizada amostral, tá? Então, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido isso aqui. É um pouquinho complexo, tem muito algebrismo, mas, no fundo, é aquele método jacobiano de transformação que a gente já lidou. E quem quiser ver mais sobre esse método, pode assistir minhas aulas de probabilidade lá. Também está no canal do YouTube aí. Aproveite para assistir as aulas, são todas gratuitas, gente. Até mais!